Gravando ou não, demora um pouquinho, até Opa, pronto, agora está gravando. Bom, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa penúltima aula do semestre de 2020.1 da disciplina de Matemática Discreta do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Vamos agora para o nosso Kahoot, né? Para a gente começar logo os nossos trabalhos de hoje. Beleza? Atenção. Chamada, João Pedro, exatamente. Por favor, respondam aí no chat a chamada para que eu possa registrar a presença de vocês, certo? Lembrando sempre que a presença de vocês é um dos critérios de avaliação que eu estou utilizando nesse semestre, tá bom? Faz parte das notas de vocês. Bom, meus amigos, todos estão vendo a apresentação, por gentileza? Todos estão vendo o Kahoot, para que a gente possa começar? Porque às vezes dá um delayzinho, né? Pronto, beleza. Então vamos lá, vamos iniciar. Esse nosso Kahoot de hoje é sobre seleções e arranjos, que é um tema bem tranquilo, coisa que vocês devem ter visto no ensino médio também, certo? E a gente vai começar com um quiz. Então, um problema de seleção, ele envolve, então prestem atenção que as alternativas, elas são um tanto escorregadias. Um problema de seleção envolve escolher os elementos de um conjunto dado, contar os elementos de um conjunto dado, escolher um subconjunto de elementos de um conjunto dado, ou contar os elementos de um subconjunto de um conjunto dado. Observe que as alternativas, elas são parecidas, têm sutis diferenças que podem acabar confundindo vocês na hora de responder. Então, bastante atenção, leiam com muito cuidado, com muita atenção as alternativas, certo? Veja que é um problema de seleção. Nessa sessão, a gente estudou seleções e arranjos. Cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Show de bola. Foi empate, né? 3 acertaram, 3 se equivocaram. Vamos aqui aos comentários acerca das alternativas. Uma pessoa assinalou a primeira alternativa, que era escolher os elementos de um conjunto. Vejam bem, um problema de seleção realmente é um problema de escolha. Só que, como você pode observar na alternativa correta, um problema de seleção envolve escolher um subconjunto de elementos de um conjunto dado. Então, a primeira alternativa, ela estava errada porque ela dizia que era simplesmente escolher os elementos de um conjunto. Beleza? A outra alternativa que duas pessoas se equivocaram dizia o seguinte: contar os elementos de um subconjunto de um conjunto dado. Então, nesse caso aqui, gente, qual é o erro dessa alternativa? É o fato de que um problema de seleção não é um problema apenas de contagem, né? Essencialmente, a gente poderia até dizer que, na essência, problemas de seleção e de arranjo podem ser encarados como problemas de contagem. Afinal de contas, a gente até pode dizer assim, professor, mas seleção e arranjo está no nosso capítulo de pensamento quantitativo, aquele capítulo que envolve contagens. Mas só que aí tem um porém. No caso específico dos problemas de seleção, né, a própria palavra já te dá uma dica valiosíssima. Quando você seleciona alguma coisa, você está fazendo o quê? Você está escolhendo. Você não está somente contando, você está escolhendo, né? Então, essa era a casca de banana da alternativa verdinha, né? Bom, então, parabéns para quem marcou aqui a alternativa laranja, né? Do círculo, escolheu um subconjunto de elementos de um conjunto dado. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com um problema de seleção, nós temos um conjunto dado e nós vamos trabalhar com um subconjunto daquele conjunto dado. Então, a gente vai escolher elementos daquele conjunto, certo? E aí vocês também percebem o quanto essa ideia de conjunto, ela vem nos acompanhando desde que ela foi apresentada lá atrás no nosso capítulo 2, se não me falha a memória. Vamos ver aqui como é que está o nosso ranking, né? Parabéns aqui, pronto, acabamos de descobrir quem foram os 3 que acertaram, certo? Beleza? Parabéns, Francisco Bruno, João Pedro e Derbet, né? Ana Paula, Jailson e demais ainda não pontuaram, mas essa foi apenas a primeira pergunta, não se desanimem, certo? Vamos para a próxima. Perguntinha de verdadeiro ou falso.
Um problema de arranjo envolve escolher um subconjunto e colocá-lo em uma ordem particular. Mais uma vez, a gente está diante de uma definição, certo? Então, muita atenção aí para essa definição. No caso, como aqui é uma questão de verdadeiro ou falso, ali você tem que encarar como sendo uma proposição. E essa proposição tem um valor de verdade. Então, qual é o valor de verdade dela? Show de bola, maioria acertou, parabéns. Realmente, um problema de arranjo envolve escolher um subconjunto e colocá-lo em uma ordem particular. Então, vocês devem ter percebido, Tom, que nessa seção do capítulo 4, né, que é o pensamento quantitativo, nós estamos trabalhando com o quê? Com a ideia de conjuntos e de subconjuntos, né? Então, seleções e arranjos, né, envolve o quê? Essencialmente, trabalhar com um conjunto e, a partir daquele conjunto, explorar um determinado subconjunto. A própria palavra arranjo, né, assim como a palavra seleção, como é que é, João? Sim, conteste. Pode se você quiser falar também, né, abra o microfone, certo? Diga lá, qual é a sua Então, é porque no colocação? vídeo eu memorizei que no problema de arranjo você escolhe um subconjunto e você tenta colocar os elementos do conjunto dado em uma ordem particular, e não o subconjunto total em si. Ah, tá. Cara, eu vou aceitar a tua contestação, que realmente, nesse caso, foi um equívoco meu no vídeo, certo? Eu não deveria ter dito colocar o conjunto dado na ordem, mas sim o subconjunto, certo? Entendido? Então, eu aceito a sua contestação. Se você foi um dos dois ali que marcou vermelhinho, né? Então, vou aceitar a sua contestação. Ok. Aliás, vamos fazer o seguinte: eu vou considerar que essa questão todo mundo acertou. Foi bom tu ter lembrado, porque realmente eu passei batido nessa história aí do vídeo, né? Eu ter falado isso aí no vídeo foi um equívoco sério e que acabou conduzindo vocês ao erro, tá certo? Gente, ó, mais uma vez, quando vocês tiverem essas percepções, por favor, falem, porque às vezes a gente erra, né? Professor também é um ser humano, antes de mais nada, e a gente pode acabar se confundindo. Principalmente nessa história de gravar esses vídeos, que às vezes a gente vai aqui falando e tal, e acaba cometendo esse deslize. Parabéns para o João Pedro, né? Muito boa a tua colocação. E realmente, no vídeo eu me equivoquei, porque não colocar o subconjunto, certo? O conjunto em uma ordem particular, mas sim o subconjunto. Isso, exatamente, João. Para vocês terem uma ideia, eu gravei esses vídeos entre os meses de agosto e de setembro, porque eu sabia que a gente não ia voltar para o presencial tão cedo. E aqui a gente ia ter que trabalhar nesse esquema, né? E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou me adiantar aqui, vou logo gravando esses vídeos e tal. E realmente, às vezes, eu não me lembro o que foi que eu falei. Apesar de que antes de dar a aula síncrona para vocês, eu costumo assistir o vídeo e posso ter passado despercebido, né? Ou eu mesmo não ter prestado atenção no meu vídeo, tá certo? Mas ó, valeu demais a tua dica, certo? A tua observação, certo? Então preste atenção. Então, entendido aí, Tom? Então, no caso de um problema de arranjo, nós trabalhamos com uma escolha, né, de um subconjunto, e aquele subconjunto a gente vai colocar em uma determinada ordem particular. Beleza? Vamos avançar aqui. Desconsidere um pouco aí o ranking, porque na contagem final, né, quando eu for lançar a nota de vocês, a nota desse carro para vocês, eu vou considerar que todo mundo acertou essa questão, tá certo? Mas houve aqui umas modificações, né? O David subiu, né? O Jailson, Francisco Bruno e tal. Beleza, vamos Mas lá. então, Oi. só voltando, é porque. Deixa eu responder isso aí depois. Sim, fique à vontade. Opa, desculpa, era para não ter. Gente, um arranjo é uma lista em quê? Então vejam bem, está falando de arranjo e está dizendo que é uma lista, certo? Nessa lista, a ordem não importa e todos os elementos são distintos. A ordem importa, mas podemos ter elementos repetidos. A ordem importa, porém, os elementos podem ser repetidos, certo? Opa! Aqui tem essas duas alternativas aqui, para mim, estão praticamente na mesma coisa.
A ordem importa, porém os elementos podem ser repetidos. E a ordem importa e todos os elementos são distintos. Confesso a vocês que essas duas aqui, para mim, né, eu estou revendo isso aqui agora, estão muito parecidas. Beleza. Gente, mais uma vez, eu vou dar uma analisada nessa questão aqui, porque eu acho que essas duas alternativas, a alternativa azul e a amarela, ficaram muito parecidas. Estou vendo aqui que muita gente assinalou a alternativas em amarela, né? Ninguém é azul, mas vejam bem, no caso de um arranjo, né, é uma lista em que a ordem importa e todos os elementos são distintos. Vocês podem ver que a alternativa correta, ela não tinha nada a ver com essas duas outras aqui. Mas eu vou dar uma analisada direitinho nisso daí também. João, tu queria falar, né, cara? Fala aí. Assim, eu vou abrir eu tava vindo aqui abrir o vídeo para ver se eu estava certo mesmo sobre aquela questão passada. Aí aqui vou ler a definição. Um problema de arranjo envolve escolher o subconjunto e então colocar seus elementos em uma ordem particular. O que eu realmente senti falta na questão lá do arranjo foi sobre colocar os elementos em ordem, não subconjunto. Isso. Não, perfeito. A tua colocação está ótima, certo? É isso aí. E o bom é que você atentou para esse detalhe, certo? Então, isso é super válido. Eu espero que vocês levem essas lições não somente para essa minha disciplina, mas para outras também. É sempre bom vocês estarem atentos. Bom, gente, então vamos aqui voltar para essa alternativa, para essa questão aqui, né? Então, nessa questão, o que é que nós temos aqui? Sobre arranjo. Então, listas é um tipo de estrutura de dados que vocês vão usar muito ao longo da vida de vocês no curso de Ciência da Computação. Acho que é no terceiro período que vocês vão ter estrutura de dados, e lá nessa disciplina de estrutura de dados, vocês vão conhecer várias e várias listas, né? Lista ordenada, lista encadeada, algoritmos de ordenação, enfim, é um tipo de estrutura de dados muito importante, ok? E a fundamentação matemática das listas está, né, nesse assunto que a gente está tratando aqui, na parte de matemática discreta, certo? Então, vamos sempre lembrar que um arranjo, ele é uma lista, né, que tem uma propriedade. Então, vocês podem observar que nessas definições, em geral, o que a gente precisa prestar muita atenção é na propriedade que determinado objeto matemático possui. No caso aqui, um arranjo, né, ele é um tipo de lista, mas é um tipo de lista que possui essa propriedade. A ordem importa e todos os elementos são distintos. Quando você lê essa expressão elementos distintos, significa o quê? Que não existem elementos repetidos, certo? É muito comum você encontrar na literatura matemática essa expressão, elementos distintos, beleza? Eu acho que, com o tempo, né, à medida que vocês leem mais a literatura matemática, leem mais demonstrações, vocês vão começar a se acostumar a algumas, digamos assim, algumas expressões que são quase como um jargão da matemática, né? Então, elementos distintos. Quer dizer o quê? Quer dizer que não tem elemento repetido. E por aí vai. Mas isso daí é como eu venho repetindo para vocês desde o início da disciplina e eu acho que desde a disciplina de lógica e matemática. É preciso construir uma bagagem, né, de cultura matemática para você começar para você se familiarizar com esses termos, né? Então, ler demonstrações, tentar entender. Em geral, quando você lê uma demonstração, quando você é estudante, está iniciando ainda esse processo, você nem sempre compreende uma demonstração na primeira vez, certo? Então, é preciso ler uma segunda, uma terceira e por aí vai, certo? Não é querendo desanimar vocês, mas é só alertando para a real, tá bom? Alguém tem alguma consideração, alguma dúvida para colocar? Sim ou não? Alguma observação? Bom, gente, vamos avançar aqui, né? Para o nosso quarto. Temos aqui o Francisco Bruno com foguinho e tudo, né? 3 sequências de respostas corretas. Nosso amigo João Pedro aqui subindo no ranking. Tá bonito isso aqui, tá bonito. Vamos aqui avançar.
Bem, verdadeiro ou falso, mas uma daquelas questões que são meio escorregadias. O processo de arranjo nos diz como montar determinadas cadeias. Eu acho que a partir do que a gente discutiu na questão anterior, é possível já ter uma ideia de qual vai ser a resposta disso daí. Beleza. O processo de arranjo nos diz como montar determinadas cadeias. Gente, seguinte. O processo de arranjo, ele, na verdade, ele não vai te dizer como é que você vai montar a cadeia. Essa proposição que eu coloquei aí para vocês, ela realmente foi para vocês caírem nela. É casca de banana total. Porque, vejam bem, inclusive lá no vídeo eu comento que quando a gente estuda seleções e arranjos, qual é a informação que a gente tem? A gente tem a quantidade de maneiras diferentes que eu posso organizar determinado subconjunto de um determinado conjunto, certo? Mas a gente não tem uma informação valiosa que é a maneira de montar isso aí. Só que quem já tiver tido a curiosidade de pegar o livro-texto e avançar um pouquinho mais lá para a última sessão, se não me falha a memória, lá o autor mostra para você como é que você pega essas informações que a gente obtém através do processo de seleção e de arranjo, por exemplo, e podemos criar algoritmos que nos ajudem a determinar essas cadeias, né? Então, como montar, né, não é uma informações que a gente obtém a partir das seleções e dos arranjos, certo? Mas a gente obtém o quê? Quantas maneiras diferentes a gente pode construir determinada cadeia, de organizar determinadas informações, certo? Mas isso daí pode tranquilamente servir para você de informação ótima para um processo de algoritmização. E aí eu estou dando a dica que essa informação ela fica lá ou é na última sessão desse capítulo, ou é na penúltima, certo? Se não me engano, a gente vai abordar isso daí na nossa próxima aula, certo? Só que, como eu disse para vocês ainda há pouco, a nossa próxima aula vai ser mais para a gente cumprir tabela e fazer os 3 carros que faltam, né? Talvez não sobre muito tempo para a gente dar uma aprofundada. Mas o material está aí, certo? E aí vocês podem estudar por conta própria, que é o grande barato. Bom, vamos lá. Nosso amigo Francisco Bruno aqui, uma sequência de 3 respostas corretas, né? Tá morto de feliz aqui, continua com o foguinho, beleza? E vamos para a nossa última e decisiva pergunta, que é um quiz. E essa pergunta aqui, ela é um pouco complexa, porque vai exigir de vocês fazerem um cálculozinho, eu acho. O número de maneiras das quais podemos escolher um subconjunto de R elementos é... Então, aí é só você lembrar, né, como é que é a fórmula, né, correta. Aqui observe que tem umas sutis diferenças, certo? Beleza? Cuidado com as sutis diferenças. Aí é só lembrar de fórmula. Aqui é facinho, facinho. Olha aí, rapaz. A maioria acertou, lembrou direitinho, né? Então, gente, aqui não tem muito o que a gente comentar, porque essa questão era mais, digamos assim, uma coisa mecânica, né? Lembrar de fórmula é uma coisa bem mecânica. Vamos ver aqui o nosso pódio. Terceiro lugar, João Pedro. Parabéns aí, João Pedro. Debit em segundo. E o primeiríssimo lugar, Francisco Bruno. Bom, lembrando o seguinte, como eu vou considerar aquela questão que teve 2 pessoas que responderam errada, mas a observação que o João Pedro fez faz com que eu reconsidere a questão, né? Então, na hora de lançar as notas de vocês, no caso aqui, por exemplo, vocês 3 daqui do pódio acertaram 4 de 5. Então, para todos os efeitos, vocês acertaram todas, né? Então, a nota de vocês nesse carro é 10.
Os demais eu vou ver também lá no relatório qual foi a pontuação e vou acrescentar uma questão a mais, que é justamente a questão que é aquela questãozinha que o João Pedro contestou, e muito bem contestado. Vamos ver aqui o nosso relatório. 2 perguntas difíceis. Lembrando que essas 2 perguntas difíceis, elas vão cair na nossa avaliação número 2, tá bom? Então, quais são as perguntas? Um arranjo é uma lista em que, né, e o processo de arranjo nos diz como montar determinadas cadeiras. Então, essas 2 aqui, vocês já estão sabendo que vai cair na prova de vocês, na avaliaçãozinha da segunda-feira. Como o sistema faz um sorteio das questões, eu não sei se essas 2 especificamente vai cair para todos, né, todos vocês, mas que eu vou colocar lá no meu banco de questões, irei colocar. Beleza? Bom, gente, vou interromper aqui o compartilhamento. Vou também aqui interromper a nossa gravação para que a gente possa ter aquele intervalinho tradicional de 10 minutos. Ó, são 10h38, deixa eu ver aqui o reloginho do computador. Quando for 10h48, nós estaremos de volta aqui nesse mesmo canal, tá certo? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Interromper.